sua vida, porque a vida é muito curta, né? O tema seria a vida é muito curta, mas estou falando como não desperdiçar as nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre a vida é muito curta para exageros. Quem é exagerado aqui? Levanta a mão. Eu vou começar confessando um pecado para vocês. Eu não posso ficar beliscando nada, sabe aqueles pipoca, amendoim, ficar beliscando essas coisinhas, salgadinho, porque parece que não tem fim. Então, eu estou tendo que me policiar porque eu exagero demais. E começou a me fazer mal à noite para dormir, porque às vezes eu comprava um saco daquele de 900 gramas de amendoim e comia o saco inteiro antes de dormir. E só ia lá, colocava mais um pouquinho, e a Vanessa, para com isso, não, é só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E começou a me fazer mal, claro, óbvio, né? Aquela gordura toda na sua barriga a noite toda, eu ficava lembrando daquele amendoim pelo menos uns 3 dias depois, né? Mas estou me policiando. Por quê? Porque nada em exagero faz bem. Nada em exagero faz bem. Nada. Eu coloquei a seguinte frase: um grande risco em nossas vidas são os extremos. Quando exageramos em algo, seja bom ou ruim, podemos colher resultados muito, muito desastrosos. Coloquei aí uma pessoa, tomando um comprimido. O remédio é uma coisa boa. Ele é para fazer bem. Mas se você recebeu uma receita para você tomar um comprimido a cada 12 horas por 7 dias, e você tomar os 14 comprimidos de uma vez só, provavelmente você vai ter um problema. Uma intoxicação, talvez até uma crise pior do que uma intoxicação. Então, mesmo que seja uma coisa boa, os extremos, quando são exagerados, eles vão produzir algum problema, com toda certeza. O que é um exagero? É algo fora do normal, acima do normal, algo que não precisaria estar ali. É como um intruso. O normal é tal coisa. O exagero é aumentar o normal muitas vezes, desnecessariamente. Então isso vai causar, sim, um prejuízo para as nossas vidas. E eu me lembro de alguns exageros da Bíblia, mas eu me lembrei hoje de manhã do caso de Jacó e Esaú. Esaú estava voltando da caçada, diz o texto que ele estava voltando do campo, ou seja, ele já estava perto de casa, já tinha voltado de onde ele tinha ido, e ele encontrou Jacó cozinhando, e ele pediu para Jacó uma parte da comida, e Jacó falou para ele, então, me dá o direito da primogenitura. E aí Esaú diz assim no versículo 32 de Gênesis 25: do que me serve a primogenitura se eu estou quase morrendo de fome? Vocês não acham que foi exagerado? Ele já estava em casa. Ele não estava morrendo de fome. Quando a gente fala assim, gente, eu estou morrendo de fome, a gente não sabe o que é passar fome. A gente não sabe o que é. Mas a gente vai exagerando, vai tomando essas decisões, e às vezes, usando essas expressões, isso pode causar mal. Até no nosso jeito de enxergar as coisas. Eu preciso. Isso aqui não é suficiente, eu quero mais. E a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E você já imaginou o Espírito Santo exagerando alguma coisa?
A Bíblia diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Ou seja, quando a gente exagera, a gente peca contra o Espírito Santo de Deus. O que a gente deveria fazer é perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, dá para fazer isso aqui? Ou não dá? Espírito Santo, o Senhor vai me acompanhar nessa minha empreitada? Isso que eu estou pensando em fazer ou não? Porque é assim. Se nós imaginarmos que o Espírito Santo habita em nós, muitas das coisas que nós fazemos, no sentido de exagerar, nós não faríamos. Quando eu fazia educação física, na faculdade de educação física, eu tinha um tênis para cada esporte. Então eu ia para a faculdade, ia ter aula de vôlei, aula de basquete, aula de não sei o que lá. Eu levava 3, 4 pares de tênis, um tênis para cada aula que eu fosse fazer. Eu tinha 36 pares de tênis. Seja sincero. Abra o seu guarda-roupa. Tem algum exagero no seu guarda-roupa? Não? E assim a gente vai se vendendo, a gente vai se deixando levar por essas coisas, mesmo inconscientemente. Percebem como o exagero vai tomando conta? E a gente não percebe, a gente tem justificativa para tudo. E a Bíblia também diz que o exagero, ele nos prende. E nós somos libertos, salvos por Cristo para termos liberdade. O texto diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O exagero pode ser algo tão grande e pode se tornar um pecado na nossa vida e nos escravizar novamente. Foi para a nossa liberdade que Cristo morreu na cruz. Foi para que nós não ficássemos subjugados pelo pecado. O pecado escraviza. A pessoa que tem um pecado, ou ela tem, vamos colocar assim, a pessoa que tem um pecado constante, um vício, ela é escrava daquele vício. Ela não pode escolher: eu não quero fazer isso hoje. Não, ela é escrava. O pecado, ele age assim, ele escraviza. A pessoa, ela perde a opção. Por que nós somos livres? Porque nós podemos escolher entre pecar e não pecar. E nós, pela ajuda do Espírito Santo, escolhemos não pecar. Mas isso é liberdade. Agora, a pessoa que tem um vício, ela não consegue ficar um dia inteiro sem se expor àquilo ou àquela coisa, ou seja, algo químico, ou seja, algo visual, pornografia, ou seja, algo, não sei. Mas a pessoa senta, por exemplo, na frente de uma televisão ou na frente de um computador, e já começa a vir à mente dela coisas para ela acessar que vão escravizá-la. Aquilo vira uma prisão na sua vida, na sua mente, no seu coração. Um exagero pode transformar-se em peso muito rapidamente e nos colocar de volta atrás das grades do pecado. E eu estou dizendo aqui coisas... Eu estou pedindo para você pensar em coisas banais. Coisas banais. Tem gente que exagera na comida. Tem gente que exagera em festas. Tem gente que exagera... vou falar uma coisa aqui super banal. Em passeio, viagem. Eu preciso. Tem gente que exagera no dia de folga. Não sabe usar o tempo de descanso que Deus deu para descansar. Para descansar, nós estamos vivendo uma sociedade altamente
reativo e doente. Nós nos esquecemos do privilégio que Deus nos deu quando estabeleceu sobre as nossas vidas, por exemplo, o descanso. Mas nesse afã de não perder nada, de sempre ter que tá ligado, né? Eu ia falar isso, é isso mesmo, tá ligado nas coisas. Eu não posso perder nada, eu tenho que saber tudo, eu tenho que ter tudo, eu tenho que conhecer tudo, eu tenho que... A gente cai de novo atrás das garras ou das barras da prisão do pecado. Então, a solução parece que passa pelo equilíbrio. Nós temos um Deus organizado e um Deus equilibrado. Perceba na natureza. Existe alguma coisa exagerada na natureza? O que a natureza faz? A natureza trabalha com equilíbrio. Trabalha com equilíbrio e ordem. E o nosso Deus, Ele é assim. E Ele quer compartilhar isso conosco. Eu entendo que Deus quer que sejamos equilibrados. A palavra de Deus usa a expressão moderação. A orientação de Deus é a moderação, o equilíbrio e o domínio próprio em todas as coisas que fazemos. Pois o que nos domina e não é Deus, é pecado. E a gente precisa ser equilibrado até nas coisas de Deus. Por isso que eu estou falando de exagero aqui, até de coisas boas. Há pessoas que estão vivendo em exaustão espiritual porque não conseguem equilibrar, moderar as suas vidas. Exaustão espiritual. Vocês acreditam nisso? Estou lendo um livro que eu ganhei sobre psiquiatria. Fala sobre a exaustão espiritual dos pastores e dos líderes das igrejas. E fala que 80% dos pastores e líderes das igrejas estão entrando em burnout espiritual. Burnout espiritual. O que é burnout? Burnout é um distúrbio psicológico causado o próprio nome já diz, pela queima de todas as forças e todas as energias da pessoa. Ela se sente esgotada, ela se sente totalmente prostrada, desanimada. E o burnout que começou como uma expressão para falar sobre trabalho especificamente, hoje ele é compartilhado com todas as áreas da vida. Burnout espiritual, burnout familiar, burnout em várias áreas da vida. Então, espiritualidade é uma coisa que tem que ser para o deleite das nossas vidas. Nem a espiritualidade pode ser um peso. Aquela questão das disciplinas espirituais, elas são disciplinas, orar, ler a Bíblia, meditar, mas não são, como que eu posso dizer, cangalhas espirituais que são colocadas sobre o nosso pescoço para virar a nossa cabeça para lá e para cá, como fazem com o boi na carroça. Não é para isso que existe as disciplinas espirituais. Não é para isso que Cristo morreu. Cristo não morreu para que a gente tenha uma vida pesada. Muito pelo contrário, Ele já pagou sobre si, sobre o seu próprio corpo, todo o peso que o pecado traz sobre nós. Nós insistimos em ainda colher alguns, mas Cristo, Ele já carregou isso. Por que a gente corre para passar por isso de novo? Não deveria ser assim. Então, a palavra é equilíbrio e moderação. A
Paulo diz a Timóteo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio em nossas vidas. Nós precisamos ter o espírito de moderação que Cristo nos dá através da sua morte e da salvação pela cruz no Calvário. Então, quero dizer, se você está cansado, se você está desgastado, se você está desanimado, talvez o problema seja que você esteja exagerando em algumas questões. Pare com isso. Tranquilize o seu coração. Viva à medida que Deus quer nos dar. Pare com isso. Nós não precisamos de muito nessa vida. Paulo diz a Timóteo: se tiver com o que comer e com o que se vestir, esteja satisfeito. Esteja satisfeito. Por que Paulo diz o que comer e com o que se vestir? Porque ele usa as palavras de Jesus, o raciocínio de Jesus. Olhe para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, contudo vosso Pai Celestial as sustenta, as alimenta. Olhe para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Será que o nosso Pai não se preocupará conosco mais do que com os lírios? Aí ele diz assim: homens de pequena fé. Então Paulo diz exatamente o que Jesus nos ensina. Se tiver o que comer e com o que se vestir, esteja satisfeito. Satisfeito. Equilíbrio. Moderação. Ah, mas pastor, eu não posso ter uma casa? Claro que pode. Mas se essa casa é um peso no seu orçamento ou é um peso na sua vida, talvez você tenha um problema. Ah, pastor, eu posso trocar de carro? Claro que pode. Mas se isso é um peso na sua vida, essa pressão, tem que trocar, porque meu carro está ficando desatualizado, meu carro está ficando... Isso pode ser um problema. Ah, pastor, posso viajar? Pode. Inclusive pode convidar o pastor para viajar com você. Mas se isso é apenas e tão somente para você colocar foto no Instagram ou não sei lá onde agora o Instagram, agora também Instagram está virando coisa de velho, né? TikTok, sei lá. Eu não tenho esse negócio de TikTok aí. Eu lembro daquela balinha, né? Aquela tic-tac, lembra aquela balinha? Eu não... Mas para que você vai viajar? Para você fazer uma dívida e aí você viaja 15 dias e paga 6 meses de carnê na dívida que você fez? Cartão de crédito, 6 meses no cartão de crédito para você poder colocar foto para as outras pessoas verem, olha, tá vendo como esse irmão é abençoado? Talvez isso seja um problema para nós resolvermos. Então, moderação, equilíbrio, domínio próprio. Aliás, domínio próprio é uma parte do fruto do Espírito Santo. Então, exageros concorrem com Deus para o bem ou para o mal. E concorrer com Deus não é uma boa ideia. Mesmo que o exagero seja de uma coisa boa, ou o exagero seja de uma coisa ruim, concorrer com Deus não é uma boa ideia. Deixe Deus tomar conta do centro das nossas vidas. Ele tem que ser o centro. Ele é o ponto de equilíbrio. Quando nós nos mudamos aqui para Piracicaba há 14 anos, veio um caminhão trazer uma parte da mudança e metade do caminhão era cheio de vaso da minha esposa. Gente, vocês não fazem ideia. O caminhão, quando abriu a porta aqui, parecia uma Mata Atlântica.
E tinha uns vasos. Cadê o Fogaça? O Fogaça levou um deles embora esses dias. Um vaso desse tamanho, assim. Uma planta comprida. Sei lá para que serve aquilo lá. Não é de comer, não é de... né? Mas minha esposa queria que levasse lá em cima. Era um sobrado lá na varanda de cima do sobrado. E eu sozinho, aquele vaso lá na garagem. E aí ela saiu, quando ela voltou, o vaso estava lá na varanda. E ela falou assim, o que aconteceu? Eu falei assim, não, eu chamei o meu amigo Arquimedes e ele me ajudou. Eu não acredito que você já conversou com gente na rua, onde já se viu, nós nem chegamos aqui, você já está... Não, Arquimedes é aquele homem, né, da antiguidade que disse, dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo. Eu usei a alavanca, fui usando a alavanca e levei o vaso lá para cima, subi a escada com o vaso na alavanca e não fiz força quase nenhuma. Dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo. O nosso ponto de apoio é Deus. Se a gente não apoiar em Deus, a gente não faz nada. E é melhor mesmo a gente não fazer nada. Então, coloque Deus no centro do seu dia, no centro da sua vida. Não deixe que nada concorra com Deus na sua vida. Isso não é bom. Isso não faz bem e nunca dá um bom resultado. Segunda coisa é, o que Deus acrescentar em nossas vidas será sempre o necessário, o que precisamos, e nada além disso. Se o pastor Clóvis estivesse pregando aqui, ele ia cantar a musiquinha lá do... Necessário, somente o necessário. E toda vez que ele prega, ele canta essa musiquinha, lembra? A gente não precisa mais do que o necessário, gente. Mas a gente quer mais do que o necessário. A gente acha que merece mais do que o necessário. Agora, se nós temos um Pai de amor, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos, assim como Ele sustenta as aves do céu, os lírios do campo, você acha que vai faltar alguma coisa para você? Você acha que Deus vai deixar faltar alguma coisa? Mas a gente acha que merece. A gente não merece nem o essencial. E às vezes as pessoas pensam assim, eu vou comprar porque eu fiz por merecer, eu trabalhei para isso. Não, você não trabalhou. Foi Deus que deixou você trabalhar. Se Deus falar assim, esse aqui vai minguar, aí ele está lascado. O texto de Isaías falando sobre o rei Nabucodonosor, quando Nabucodonosor se vangloria, exagera na sua glória e vira um bicho, um animal que vai morar no campo e comer grama, capim, os pelos crescem, as unhas crescem, ele vira um monstro. O texto de Isaías diz que Deus não amaldiçoou Nabucodonosor. Deus apenas, leia depois lá, virou o rosto, deixou de abençoar, e ele virou um monstro. E você acha que você merece mais do que Deus te dá? A gente precisa perceber isso. Alguém falou alguma coisa? A gente precisa entender que Deus sempre vai nos dar o necessário. E o necessário é sempre suficiente nas mãos de Deus. Então, você nunca vai passar por nada que seja fora do controle de Deus. Nada. Se Deus quiser me ensinar um dia e fazer com que eu passe por alguma situação de pobreza, de doença, de miséria, isso vai ser para o meu bem. Isso vai ser para o meu bem. Porque Deus sempre nos dá o que nós precisamos, mesmo que seja para nos ensinar e nos corrigir. E por último,
Deus nos dá o suficiente para encontrarmos satisfação nessa vida. Se você olha ao redor e você não está se sentindo satisfeito, você não entendeu. Não entendeu. Às vezes eu gosto muito dessa foto, dessa imagem, né? Parece injusto, não parece injusto? O peixão daquele tamanho no aquáriozinho e o peixinho no aquáriozão ali. Se a gente for olhar para as pessoas ao nosso redor e for comparar as nossas vidas, a gente não vai viver. A gente não vai viver. Somos uma igreja de classe média, média alta. Classe média alta, porque a classe média no Brasil agora está passando fome, né? Nós somos uma igreja de classe média alta. Então você vai olhar ao seu redor, você vai encontrar sempre alguém que tem um aquário maior que o seu. Que tem mais do que você, sempre. Sempre vai encontrar. Agora, o que Deus nos dá tem que ser suficiente. Tem que ser suficiente porque senão você nunca vai encontrar satisfação. E a satisfação é uma coisa que aformoseia o rosto. Uma pessoa satisfeita é uma pessoa bonita. Conviva com o insatisfeito, você vai ver. O cara que está, ele ou ela, tudo está ruim. Chega em casa, está ruim, comida está ruim, o dia está ruim, o carro está ruim, o pneu do carro está ruim, a casa está ruim, o sapato está ruim, tudo está ruim. Aí você olha para a cara dessa pessoa, você percebe aquele rosto prostrado, aquela testa enrugada, assim, franzida. Está tudo ruim. O cara olha no espelho, está ruim também. Fala em espelho, eu instalei um espelho na minha casa e encheu daquelas bolinhas de umidade atrás, sabe? E a pessoa que instalou falou, cuidado, não pode ter umidade na parede. É um espelho, umas ideias de jirico no banheiro, desse tamanho assim, ó. E agora não dá para tirar, porque o espelho está colado lá, tem que quebrar para tirar. Aí o cara olha no espelho, está ruim também. Está tudo ruim. Como que você vive com uma pessoa dessa? Como que você aguenta viver assim? Então, nós precisamos entender que tudo que Deus nos dá, além de suficiente, é para nossa satisfação. A nossa satisfação. A gente não precisa de mais nada. Sejamos satisfeitos. Vou dar um último exemplo. Nossa igreja não é perfeita. É só você olhar para o lado e você vai perceber. Porque a igreja não é isso aqui. A igreja é isso aqui. E quando você diz assim, minha igreja é ruim, de quem você está falando? Hã? De você. Essa igreja não presta. Essa igreja está ruim demais. Essa igreja eu não aguento. Essa igreja é isso, essa igreja é aquilo. Quem é a igreja? Somos nós. Agora, gente, a igreja não é perfeita, porque nós não somos perfeitos. Mas a gente não veio aqui para ser perfeito. A gente veio aqui para louvar a Deus, para servir a Deus, para nos satisfazermos com a presença de Deus, que se manifesta na presença do próximo, desse que está aí do seu lado. É isso que diz João. A primeira carta de João diz assim, como você disse que ama a Deus que não vê, se você não ama esse cabra que está aí do seu lado, essa moça que está aí do seu lado, foi ele que Deus colocou para demonstrar que você ama a Deus, amando ao seu irmão, amando a sua irmã. Então, eu quero dizer que essa igreja aqui é maravilhosa. E se você se sentir satisfeito,
você vai perceber como é maravilhoso o povo de Deus. Como é precioso o povo de Deus quando se reúne. Como é maravilhoso quando nós podemos juntos louvar e bendizer o nome do Senhor. Satisfação, equilíbrio, moderação, sem exageros. Amém?